Fala, emergencista! Meu nome é Bruno Leite, eu sou médico emergencista. Você é muito bem-vindo a mais um Bolos de Emergência. E você está de plantão. São 2h40 da manhã, a sala está cheia, e entre os casos de virose e as dores crônicas entra a Dona Marlene, 67 anos, hipertensa e diabética. Ela chega carregada pela filha. Queixa de tontura forte, náuseas e desequilíbrio. Você pergunta, como é que é essa tontura, Dona Marlene? E ela te responde, é como se tudo girasse. Eu não consigo ficar em pé. Respira. Essa é uma das queixas mais traiçoeiras da emergência. E hoje, o nosso papo é sobre como não confundir uma vertigem periférica com um AVC de fossa posterior. O primeiro passo é entender o que o paciente chama de tontura. Lembre-se, a vertigem é a sensação de rotação. O desequilíbrio é a instabilidade ao andar. A pré-síncope é a sensação de quase desmaio. E a tontura inespecífica pode ser manifestada como um mal-estar vago. A vertigem verdadeira, rotatória, com náuseas e vômitos, pode ser periférica ou central, e é aí que mora o perigo. Se a tontura começou subitamente e é contínua, pense em uma síndrome vestibular aguda. E aqui, o diagnóstico diferencial mais importante fica entre a neurite vestibular, que é benigna e periférica, e o AVC de fossa posterior, que é maligno, central. E aqui, o RINTS é seu melhor amigo. E se puder fazer o RINTS Plus com standing, melhor ainda. Revisando o RINTS, temos que o HI é de Head Impulse, o teste do reflexo vestíbulo ocular. Se ele for normal, suspeite de AVC. O N é de nistagmo. Se o nistagmo muda de direção, suspeite de etiologia central. E o TS é de Test of Skill. Se existe desalinhamento vertical dos olhos, pense em etiologia central. Se o RINTS for maligno, a sensibilidade para AVC é maior que 95%, mais do que a TC de crânio emergencista, e você não pode deixar esse diagnóstico passar. Mas tem um pulo do gato, o RINTS só é válido em paciente com nistagmo espontâneo. Mas e se o paciente não tem nistagmo, ou se não for contínuo? Aí nós entramos em outra categoria, as vertigens recorrentes, e aqui o diagnóstico mais comum é a VPPB, a vertigem posicional paroxística benigna. E ela é de curta duração, eu falo aqui de segundos, desencadeada pelo movimento e com nistagmo característico, que tem latência, duração menor que 1 minuto e fatigável. Você confirma seu diagnóstico com a manobra de Dix-Hallpike e você trata a queixa com a manobra de Epley ou Simmons. Coloque a sua queixa na emergência em 3 compartimentos. Pensei em neurite vestibular? Vou para reabilitação vestibular, antieméticos e repouso. O dimenhidrinato e a meclizina ajudam, mas é importante não prescrever por muitos dias, porque eles atrapalham a compensação central. Se você pensa em VPPB, tratar com manobras. Não precisa de medicação aqui. Já se é uma vertigem central, conduza como um AVC. Então fique muito esperto com o idoso com múltiplas comorbidades, a história de desequilíbrio progressivo, um nistagmo que não bate sempre para o mesmo lado e sem melhora com medicação sintomática. E voltando à Dona Marlene, você aplicou o RINTS. Nistagmo que muda de direção, Test of Skill positivo, Head Impulse normal. Fez o diagnóstico de AVC de fossa posterior na sala de emergência e ainda sem exames complementares. E foi mais um caso salvo com conhecimento clínico na ponta da língua. Lembre-se sempre, emergencista, nem toda tontura é labirintite. Vertigem contínua e de início súbito é síndrome vestibular aguda. O RINTS é uma ferramenta poderosa quando usada corretamente. VPPB é comum, fácil de diagnosticar e tem tratamento com manobras simples. A tontura pode matar, saiba diferenciar o benigno do central. E antes de encerrar, se você estiver diante de um paciente com vertigem de início súbito, mas sem nistagmo claro ou achados típicos, não esquece do score ABCD2. Ele ajuda a estimar o risco de AVC em até 7 dias, especialmente se estivermos diante de um ataque isquêmico transitório, famoso AIT. O A é de age, a idade acima de 60 anos, pontua 1 ponto. O B de blood pressure, a pressão arterial acima de 140/90, pontua outro ponto. O C é de clínica, teve paresia, 2 pontos ou fala alterada, 1 ponto. O D de duração, se dura mais que 60 minutos, 2 pontos. Entre 10 a 59 minutos, pontua 1 ponto. E o D de diabetes, que também pontua 1 ponto. Em suma, se o paciente pontua maior ou igual a 4, tem risco aumentado de AVC e esse paciente merece uma investigação urgente, muitas vezes com neuroimagem e avaliação neurológica precoce. Então é isso.
Tontura nem sempre é coisa boba. Às vezes é o primeiro sinal de um AVC que você pode ser o primeiro e talvez o único a diagnosticar. Esse foi mais um Bolos de Emergência. E eu me despeço agradecendo mais uma vez a nossa imensa audiência e peço a vocês que nos sigam, compartilhem o nosso conteúdo e que nos avaliem lá no Spotify. Aquelas 5 estrelas significam muito pra gente. E volto a deixar disponível o meu Instagram, @drbruno_leite, para qualquer tipo de dúvida, discussão de casos ou para você que quer ser inserido na comunidade do Bolos de Emergência no WhatsApp. Um grande abraço e até a próxima!